E agora, pessoal, vamos iniciar a nossa quarta parte desse treinamento falando sobre a CIPA. Presidente, né? Quais são as atribuições do presidente? Convocar os membros para reuniões, coordenar as reuniões, encaminhando as decisões ao SESM, lógico, caso a empresa tenha SESM. Manter o empregador informado sobre os trabalhos da CIPA, coordenar, supervisionar as atividades da secretaria da CIPA, delegar atribuições ao vice-presidente. Então, todas essas atribuições são do presidente da CIPA. O vice-presidente, quais são as suas obrigações? Executar as atribuições que forem delegadas pelo presidente. Substituir o presidente nos seus impedimentos eventuais ou nos afastamentos temporários. Ou seja, pode ser que o presidente venha a receber uma férias e ele esteja ausente naquele tempo. Então, o vice-presidente ele assume esse lugar e essas atribuições começam a ser dele, né? Ele está verificando, tentando arrumar medidas de proteção, elaborando um mapa de risco, se for o caso, e todas as atribuições que veremos nesse treinamento. Presidente e vice-presidente, o que é que os dois têm que fazer junto, né? Dispor de condições necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos, coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, alcançando os objetivos propostos, delegar atribuições aos membros, ou seja, eles são responsáveis a delegar mais atribuições aos outros membros da CIPA para que seja executado e que consiga o objetivo maior, que é prevenir, né, o acidente e as doenças ocupacionais. Promover e relacionar o relacionamento da CIPA com o SESMIT, divulgar as decisões da CIPA a todos os colaboradores da empresa e constituir a comissão eleitoral quando for feita a nova eleição para a nova gestão. Então é o presidente e o vice-presidente que constitui essa comissão eleitoral. Secretário, quais são as suas atribuições? Acompanhar as reuniões e redigir as atas, apresentando-as para aprovação e assinatura dos membros. Preparar as correspondências e executar as atribuições que lhe forem atribuídas. Convocar os representantes da CIPA para as reuniões. Funcionamento da CIPA, o que é que ela precisa para poder funcionar? Reuniões ordinárias, mensais, no horário de trabalho. Então é estabelecido aí um calendário no qual ele vai constar mensalmente quando é feita as reuniões da CIPA, que no caso tem que ter pelo menos uma reunião mensal. Ata com assinatura de todos os participantes das reuniões. Então, se participou 3, 4 cipeiros, mesmo que tenha 10, somente aqueles 4 que participaram das reuniões é que assina essa ata. Reuniões extraordinárias em caso de risco grave e eminente, acidente grave ou fatal, ou solicitação ou solicitação expressa. Ou seja, aconteceu ali um risco grave e eminente que pode trazer um acidente fatal à vida do trabalhador. Então tem que ser feita uma reunião extraordinária para que seja discutida a melhor solução para resolver e tentar sanar ou minimizar aquele risco grave e eminente. Decisões da CIPA serão por consenso, preferencialmente o último caso será por votação. Perderá o mandato o cipeiro que faltar mais de 4 reuniões ordinárias, ou seja, um cipeiro está tendo as reuniões mensais, porém ele não participa e não justifica, que o cara pode estar doente. Então, se ele não justifica, então ele perde o direito dele do mandato. Se ele foi votado, ele perde a estabilidade e outra pessoa assume o lugar dele. Vagância definitiva será suprida por suplente, obedecendo a ordem da ata de eleição. Ou seja, saiu um membro da CIPA. Então o outro tem que ser recolocado. E quem é colocado? Se teve uma votação no qual, por exemplo, teve 5 inscritos, porém só 2 exerceu o mandato ali da CIPA. Então o terceiro colocado ali entre os 5, ele vai assumir o posto
daquela pessoa que se ausentou da CIPA, né? Afastamento do presidente ou vice, o substituto deverá assumir em até 2 dias úteis. Então, saiu o presidente, saiu o vice, imediatamente, basicamente, 2 dias a empresa tem para promover ali aquele novo presidente ou aquele novo vice-presidente da CIPA. O SESMIT e a CIPA, né? Os dois estão ali, ó, em conjunto, né? Que é para combater, né, o acidente. Então, o que é o SESMIT? É composto por profissionais e tem a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador. Então, o SESMIT é um grupo de profissionais da área de segurança, como eu já falei, um engenheiro de segurança, um médico do trabalho, um enfermeiro do trabalho, o técnico em segurança, o engenheiro de segurança. Então, todos esses profissionais eles formam um SESMIT, né? E a CIPA é composta por funcionários, né, que trabalham em parceria com o SESMIT com o objetivo de garantir a saúde do trabalhador. Então vamos entender um pouquinho o conceito, né, do que é acidente do trabalho, nesse conceito prevencionista. Né? O que é acidente? São todas as ocorrências indesejáveis que interrompem o trabalhador e causam ou têm potencial para causar ferimentos em alguém, ou algum tipo de perda à empresa, ou ambos ao mesmo tempo. Então, é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte ou perda ou até mesmo redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, esse é o que é considerado acidente. Então, existe também um acidente sem afastamento e com afastamento. A gente vai entender um pouquinho também desses tipos de acidente. E o que é um acidente sem afastamento? É todo acidente que possibilita o acidentado a voltar à sua ocupação habitual no mesmo dia, ou então no dia imediato ao do acidente, no horário regulamentar, resultando em incapacidade temporária parcial. Ou seja, sofreu um acidente ali, fez um curativo e voltou ali. Ou então no dia imediato após o acidente, então ele é considerado um acidente sem afastamento. E quando é que é considerado um acidente com afastamento? É todo acidente que impossibilita o acidentado a retornar ao trabalho até o dia imediato ao do acidente, no horário regulamentar, podendo dele resultar morte, incapacidade permanente, total ou parcial e incapacidade temporária total. Ou seja, então vamos entender um pouquinho agora dessa incapacidade, né? A gente viu aqui a parte aqui do acidente com afastamento e sem afastamento, no qual eles falam aqui sobre a incapacidade permanente, total, parcial ou incapacidade temporária total. Então a gente vai entender um pouquinho do que é essa incapacidade temporária. Então vamos primeiro à parte da parcial. É a perda da parte da capacidade para o trabalho por determinado período, não afastando o acidentado do trabalho. Ou seja, ele teve ali um período, né, temporal parcial de perda na atividade, mas que logo em seguida ele já voltou ao trabalho. Incapacidade temporária ali total é a perda total da capacidade para o trabalho, ou seja, ele não consegue mais exercer aquela função por um período que varia do início da jornada do dia subsequente ao acidente até 360 dias. Ou seja, se passou um ano e o cara não consegue mais voltar para o trabalho por conta daquele acidente. Excetuados a morte, incapacidade permanente parcial e total. Incapacidade permanente parcial é a redução da parte da capacidade para o trabalho, impossibilitando a execução de algumas tarefas ou exigindo maior esforço para a sua realização, decorrente da perda de qualquer membro
ou parte do corpo, perda total ou do uso desse membro ou da parte do corpo, ou qualquer redução que permanente de função orgânica. Então, vamos agora para as causas de acidente de trabalho. Toda forma incorreta de trabalhar diz respeito às normas de segurança, ou seja, ações conscientes ou inconscientes que possam causar acidentes ou ferimento. Então, essas são uma das principais causas do acidente do trabalho. É a condição do ambiente de trabalho que cause o acidente ou contribua para a ocorrência. Então, tudo isso pode causar aí acidente. Aí temos algumas fotos e também vamos ver alguns vídeos relacionados a esses tipos de acidente. Aqui a gente vê um ambiente todo desorganizado. Um cara colocou aqui, a mulher colocou um banco aqui para subir para colocar alguma peça e caiu. E, enfim, são muitas irregularidades aqui. Aqui o piso escorregadio e não tem nenhuma sinalização isolando. Fiação passando aqui próximo da água. Então aqui é o famoso jogo dos 7 erros, né? Onde a gente encontra vários erros num ambiente de trabalho de uma empresa. E aqui o pessoal precisava levantar um certo eletrodoméstico aqui, se eu não estiver enganado, para um ambiente maior, superior, e pegaram uma empilhadeira maior, levantaram ela para depois levantar o material para chegar até onde eles queriam. Então veja o risco que está esse trabalhador aqui fazendo esse manuseio. Então isso acontece muito, né, nas empresas, esses imprevistos. Onde estão as duas fotos? Agora tem uns vídeos falando sobre segurança. Eu vou colocar logo esse do shopping, que foi um que a gente falou logo no início, onde vai mostrar o trabalhador aí vindo a óbito, infelizmente. Então aqui, ó, se percebe que ele desequilibrou e caiu aqui em cima desse cesto aqui de lixo que tem no shopping, né? Então isso é tudo aqui, análise. Quando vai se falar em treinamento em altura, existe a NR35, que fala todos os parâmetros que tem que ser tomados para poder se trabalhar em altura. Então tudo isso tem que ser investigado também pela CIPA, para que não aconteça nenhum acidente desse tipo aqui, onde infelizmente esse trabalhador veio a óbito. Então, gente, o acidente ele não diz hora, ele não diz momento, ele não diz quando vai acontecer. Então, por isso que as medidas de segurança elas têm que ser tomadas sempre que possível tem que ser tomada para poder evitar que aconteça esses tipos de acidente. Pronto, gente, a gente conclui agora a nossa quarta parte aí do treinamento de CIPA. Na próxima parte, provavelmente vamos ver esse vídeo no qual fala algumas partes de acidente de trabalho que ocorrem aí no dia a dia, tá certo?